Góes, tenho 33 anos de idade, trabalho com dependência química e alcoolismo já fazem 15 anos. Um dos principais motivos pelo qual eu escolhi trabalhar com dependência química foi devido ao meu problema, né? Eu tive problema com álcool e drogas no início da minha adolescência, até por volta dos 17 anos de idade, quando eu fui internado. Eu aprendi muito ao longo desse processo de tratamento que eu tive, apesar de ter sido internado numa época onde o tratamento ainda era bem precário, onde se conhecia muito pouco sobre dependência química, as instituições não tinham muitas coisas a oferecer, mas ainda assim eu sou muito grato ao tratamento, não só ao tratamento, mas às pessoas que me apoiaram e me ajudaram naquela época. Por esse motivo eu escolhi trabalhar com isso, dediquei 15 anos da minha vida a esse tipo de trabalho, trabalhando com instituições, com clínicas. Ao longo desses 15 anos eu viajei quase que o Brasil todo dentro das instituições, né? Pude conhecer bastante clínica, pude conhecer bastante pessoas. E agora, pensando na família, eu resolvi desenvolver esse trabalho específico para os familiares. Ao longo desse período todo eu tive trabalhando com as clínicas e eu percebi que nada está sendo feito para os familiares. As pessoas se preocupam em ajudar o dependente químico, as pessoas se preocupam em internação, em metodologias de tratamento, as pessoas se preocupam em buscar alternativas de como ajudar, terapia, trabalho voluntário, enfim, busca várias metodologias, mas ninguém está preocupado com a família. Eu resolvi desenvolver esse trabalho voltado para a família. Eu resolvi focar num trabalho onde eu pudesse ajudar exclusivamente a família. Pensando na família, eu comecei a fazer algumas postagens no Facebook, no Instagram. Afinal de contas, eu tenho bastante familiares, né, nas minhas redes sociais. E dentre essas postagens, uma delas teve um comentário de uma avó de um ex-residente meu, aonde ela me perguntou como ajudar uma pessoa que só pensa em si mesma, né? Como que eu faço para ajudar uma pessoa que só pensa em si mesma? Pensando em atender os familiares, eu resolvi abrir esse vídeo respondendo essa pergunta. A gente precisa compreender que não é por maldade, que não é porque a pessoa escolhe, não é porque a pessoa quer, não é por desejo. A dependência química é uma doença que está sujeita a acontecer a qualquer pessoa, inclusive aconteceu comigo e pode acontecer com qualquer um. Ninguém escolhe ser dependente químico. A dependência química é uma doença que está sujeita a acontecer a qualquer pessoa. E a gente precisa entender que quando a gente fala de dependência química no seu conceito de doença, nós estamos falando de um padrão de comportamento. Então logo nós compreendemos que a pessoa ela não escolhe se comportar dessa maneira. Existe um padrão de comportamento que se desenvolve ao longo do processo da evolução da doença, que não tem como a pessoa fugir disso. Eu falo muito sobre comportamento porque eu acredito que essa é a peça fundamental para que qualquer recuperação funcione. E eu acredito que da mesma maneira que a gente aprende a se comportar de maneiras boas, a gente também aprende a se comportar de maneira ruim. E para a gente poder sustentar o nosso uso de drogas, o nosso vício, a nossa maneira deturpada de viver
movido pela adicção, pela dependência química, nós tivemos que nos comportar muitas das vezes de maneira bizarra. Por muitas das vezes, mesmo eu não querendo, eu tive que mentir para os meus pais. Eu não podia simplesmente dizer para minha mãe, hoje eu vou ali fumar 25 pedras de crack e mais tarde eu volto. Eu não podia dizer para o meu pai, me arruma 20 reais que eu quero comprar maconha. Eu não podia sair de casa numa sexta-feira à noite e falar assim, eu vou com os meus amigos fazer uma farra que vai ter muita maconha, cocaína e crack e eu volto só amanhã. Eu tinha que inventar histórias, eu tinha que contar histórias. Movido por isso, eu aprendi a mentir. E eu aprendi tão bem isso, que chegou num determinado momento da minha vida que muitas das vezes eu não sabia se eu estava falando a mentira ou se eu estava falando a verdade. A gente aprende a mentir com tanta veracidade que muitas das vezes a gente acredita nas nossas próprias mentiras. Eu não estou aqui defendendo o dependente químico ou justificando muitas das vezes o mau caratismo. Não é isso. O que eu quero que vocês compreendam é que foi construído um padrão de comportamento não só pelo indivíduo. Muitas das vezes esse padrão de comportamento ele foi construído dentro de casa mesmo. Muitas das vezes esse padrão de comportamento egoísta ele foi construído pelo ambiente do qual ele viveu. Se eu quero ajudar essa pessoa, se eu quero mostrar para essa pessoa que tem solução, que dá para mudar, o melhor caminho é eu começar a fazer por mim. Uma das maiores brigas que eu sempre tive com as famílias ao longo desses 15 anos é porque a família sempre buscam, de alguma maneira, tentar preservar o indivíduo de uma realidade. Como se, pelo fato do indivíduo ser adicto, ele não pode arcar com as responsabilidades ou arcar com a consequência dos seus atos. E enquanto a gente não permitir que isso aconteça, ele vai continuar agindo dessa maneira. O indivíduo falta do trabalho, passa 2, 3 dias bebendo, usando droga, e aí numa ressaca danada não vai trabalhar. A primeira coisa que a mãe, que a esposa, que o pai faz é correr atrás de um atestado para justificar na empresa, porque senão o cara vai perder o emprego. Que muito provavelmente quem arrumou o emprego foi o amigo da mãe, o amigo do pai, que tinha uma cunha lá, um jeitinho, que deu um jeitinho para colocar o cara lá, porque eu tenho certeza absoluta que o cara não saiu para distribuir currículo, o cara não conseguiu esse emprego com os méritos dele. E aí eu pergunto para vocês o seguinte: quando é que esse indivíduo vai crescer, se muitas das vezes quem não deixa ele crescer somos nós? Quando é que esse indivíduo vai crescer, se muitas das vezes quem não deixa com que ele arque com as responsabilidades dos seus atos somos nós, né? Então, o assunto é como lidar com um indivíduo que só pensa em si mesmo. Talvez a resposta seja olhar para si próprio, olhar para si e entender que quem precisa mudar sou eu. Se eu conseguir mudar, se eu conseguir ter uma vida com mais qualidade, se eu conseguir lidar com as minhas responsabilidades, se eu conseguir lidar com os meus compromissos, querendo ou não, esse indivíduo vai ter que mudar. Esse indivíduo vai ter que mudar. Porque eu compreendo que é o seguinte: se eu mudo as coisas na minha vida, quem está ao meu redor ou acompanha a minha mudança ou sai da minha vida. De duas, uma. Ou acompanha a minha mudança ou sai da minha vida. Não tem outra alternativa. Não tem outro caminho. Então, quando eu mudo, consequentemente, as pessoas ao meu redor elas vão mudar. Eu acredito que é esse o caminho, sabe? Eu preciso mudar, eu preciso assumir as minhas responsabilidades. Se esse indivíduo ele está sendo egoísta, né? Ele só pensa em si próprio, talvez hoje ele seja assim por responsabilidade minha.
Porque quando era para eu estar me preocupando comigo mesmo, eu estava deixando de me preocupar comigo, eu estava deixando de trabalhar, eu estava deixando de cumprir com os meus compromissos para ir remendar as coisas que ele deixou para trás, né? Então, por hoje, acredito que é só. Se você ficou com alguma dúvida, se você tem alguma opinião contrária ou se você tem algum comentário, pode deixar diretamente aqui na página. Se você quiser que eu fale sobre algum tema específico, manda tua mensagem diretamente para mim lá no Instagram, no Facebook. Vou receber com muito carinho. Inclusive críticas também, não tenho dificuldade para receber críticas. Fique aberto para mandar a tua crítica. Estou aberto para ouvir qualquer tipo de crítica. Seja bem-vindo, né, ao meu canal aí. Espero que vocês tenham gostado. Por hoje é só.